Aleluias. Louvado seja o Senhor. Hoje eu não vou começar lendo o texto, daqui a pouquinho eu leio, deixa aberto aí Romanos 3:20, mas deixa eu fazer uma explanação para a gente entender um pouquinho aqui para onde a gente vai, aonde a gente vai chegar, ou pelo menos onde eu pretendo chegar hoje, em nome de Jesus. Não faz muito tempo eu pregava aqui na igreja uma mensagem falando, diferenciando a graça, a misericórdia e a justiça. Talvez muitos de vocês vão lembrar disso. Há algumas semanas atrás, até por conta de uma mensagem que eu pregava aqui na quarta-feira, cheguei a comentar enquanto eu pregava aqui, que me levou a meditar nessas coisas novamente, mas dessa vez dentro de uma perspectiva da cruz de Cristo, né? Tentando enxergar essas verdades relacionadas à obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Hoje é a Santa Ceia, daqui a pouco mais eu vou convidar você a participar. Eu acho que é um dia então propício para a gente meditar, falar um pouquinho dessas verdades. O assunto é muito denso, o assunto é muito profundo, de uma tal maneira que a gente vai passar de uma forma muito superficial, talvez mais superficial que eu gostaria, na maioria desses assuntos aqui. Mas a intenção de hoje é te instigar a querer aprender mais a respeito dessas coisas, e toda vez que estiver lendo a Bíblia, você procurar, né, entender essas verdades aqui nas Escrituras. Hoje eu vou voltar a falar sobre a justiça, sobre a misericórdia e sobre a graça, mas dentro da perspectiva da obra de redenção que Jesus fez por nós. De tal forma, se você gosta de anotar o título da mensagem que eu dei é justiça, a justiça, a misericórdia e a graça na cruz de Cristo. Né? Vendo esses três conceitos no que diz respeito à cruz de Cristo. Como eu disse, já preguei aqui uma vez, então vou passar muito rápido só pelo conceito delas. O que vem a ser a justiça? O conceito mais comum de justiça é dar a cada um o que é seu por direito. De uma tal forma que se alguém errou, a justiça remete que essa pessoa ela precisa ser punida. Isso é justiça. É quando o criminoso, o pecador, o agressor, ele é punido. Assim como quando alguém faz alguma coisa boa, então a pessoa merece um favor, uma bonificação, merece algo de bom, no mínimo um elogio, uma apreciação. É muito comum quando, por exemplo, acontece um crime que ganha repercussões nacionais e tal, as pessoas começam a clamar e a dizer, não, tem que ser feito, o quê? Justiça. O que elas querem dizer com isso? Aquela pessoa precisa ser punida. Se aquela pessoa não for punida, não está havendo justiça. Porque a justiça remete a dar a cada um que é seu por direito. Se você errou, você vai ter que ser punido. Se você tem uma dívida, essa dívida precisa ser paga. Né? Agora, se você fez algo correto, certo, então também é justo ser beneficiado. E a partir do momento que você foi beneficiado porque fez algo correto, ninguém fez nenhum favor para você. Simplesmente foi feito justiça. Né? Então, isso é justiça. A misericórdia, o que é? É quando aquela pessoa, ela merecia ser punida. Ela fez algo digno de repreensão, digno de punição, mas aí você decide ser misericordioso. Por exemplo, na Bíblia há, né, algumas parábolas que falam a respeito disso, tratando até dentro de uma perspectiva de uma dívida. Porque, na verdade, era isso que a gente tinha com Deus. Por causa dos nossos pecados, nós tínhamos uma dívida com Ele, já vamos entender melhor isso. Né? E aí, o rei lá, ou o credor, ele decide ser misericordioso. Então alguém tem uma dívida com ele. Se ele é justo, ele tem que cobrar a dívida. Ah, mas eu não tenho com o que pagar, vou ter que vender os filhos, os bens. Sinto muito, isso é justiça. Talvez não na nossa sociedade, mas naquela era o correto, era o justo. Você está entendendo? Né? Agora, aí o credor lhe diz assim, quer saber? Eu vou perdoar a sua dívida. Eu tenho todo o direito de te cobrar, mas eu vou perdoar. Então isso é misericórdia. É quando a pessoa merecia a punição, mas você não pune a pessoa por causa daquele crime, porque você foi misericordioso, sentiu a miséria daquela pessoa e decidiu, então, não tratá-la como ela merecia ser tratada. Beleza? A graça é justamente o contrário. A graça é quando nós não merecíamos, e a definição mais comum é favor imerecido. Você não merecia, mas mesmo assim eu fiz por você.
Se você fez alguma coisa para merecer, não é graça, é justiça. Então, a gente, para entender como é que funciona a mente de Deus, e como é que funciona a justiça de Deus, e como é que funciona a misericórdia de Deus, e como é que funciona a graça de Deus, não adianta eu tentar entender essas coisas da minha perspectiva. O que eu entendo ser justiça, ser graça, misericórdia. Não, eu preciso ir para a palavra e entender o que a palavra de Deus diz a respeito de todas essas coisas. Amém? Né? Então, é muito claro na Bíblia que a justiça de Deus, ela precisa se cumprir. Nós vamos ler daqui a pouco que a Bíblia diz, para que Deus seja justo e justificador. Para que Deus seja justo, a justiça dele precisa ser executada. Porque se Deus não fizer justiça, ele não é um Deus justo. E por não ser um Deus justo, ele não pode ser um Deus justificador. E na Bíblia há muito clara a ideia de a alma que pecar, essa morrerá. Amém. O salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A Bíblia vai dizer também que é impossível que o sangue de touros ou de animais pudesse, então, perdoar pecados. Então, de acordo com a justiça de Deus, com as leis espirituais, aquela pessoa que pecasse, para que se cumpra a justiça de Deus, ela tem que morrer. Tem que haver o derramamento de sangue, porque só então vai haver o perdão dos pecados. Amém? Essa é muito clara, né, na Bíblia, essa questão. Tanto é que a gente vê isso, claro, de uma forma paliativa no Antigo Testamento, mas a gente vê essa verdade desde lá do Jardim do Éden. Deus diz para Adão e Eva, se vocês comerem da árvore do jardim, certamente morrereis. Então, eles desobedecem e comem. A gente precisa entender que, num aspecto espiritual, houve a morte, a separação deles com Deus. Mas num aspecto também natural do corpo deles, eles deveriam morrer. Iriam morrer. Só não morreram porque houve derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus os veste com pelos de animais. Faz veste de pelos de animais. Ou de couro, né, do animal ali. Por óbvio, o animal teve que o quê? Que morrer. Agora, e aí a gente vê no Antigo Testamento isso. Aquela pessoa que pecasse, ela precisava então pegar um animal, ir até diante do sacerdote e oferecer aquele animal para que ele fosse morto, para que houvesse a propiciação. Aquele animal morresse em meu lugar. Você está entendendo? Porque precisava haver, então, o derramamento de sangue. Só que a morte de um animal em meu lugar, como eu disse, era simplesmente algo paliativo, não tinha o efeito completo. Porque só quando alguém da minha própria espécie, né, morresse em meu lugar que isso seria possível. Agora, Deus não aceita sacrifício humano, como a Bíblia deixa isso claro. Por isso que de forma paliativa no Antigo Testamento isso era feito através de animais. E aí, por isso que Deus precisa mandar o seu Filho a essa terra, Jesus Cristo, para morrer justamente em nosso lugar. Para quê? Para que a justiça de Deus fosse saciada. Amém? Bom, vamos ver alguns textos para não ficar só na minha explicação. Claro que muita coisa, simplesmente eu estou só citando versículos aqui, porque não seria possível, viável a gente abrir a Bíblia em todos esses textos, né? Mas eu gostaria que você abrisse aí Romanos 3:20, e aí a gente já vai, né? Eu quis desenhar todo esse panorama, tem muito mais coisa, mas eu não quero me alongar mais para não confundir, e daqui a gente vai comparando com os textos bíblicos e entendendo essas verdades na Bíblia. Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a Bíblia já vai dizer que ninguém vai ser justificado. E aí eu quero que você entenda esse termo, que a gente vai encontrar inúmeras vezes na Bíblia, e hoje mesmo nos textos que a gente vai ver várias vezes. Justificado é eu ser colocado na posição de justo. Dentro da perspectiva do que eu estou falando hoje, é a justiça de Deus se cumprir. Isso é eu ser justificado. É que a justiça
de Deus se cumpra. A justiça de Deus não podia ser saciada apenas pelas obras da lei. Por mais que eu cumprisse tudo aquilo que a lei mandasse, não era possível cumprir a justiça de Deus. Não era possível saciar a justiça de Deus. Aí a Bíblia diz mais, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, né? O Antigo Testamento dando testemunho, testificando, né, que nesse tempo, está falando do tempo da graça, se manifestou a justiça de Deus. É a justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Gente do céu. Que texto profundo, e se não tivermos bem claro esses conceitos, é difícil, muito difícil da pessoa entender com mais profundidade isso aqui. Meu intuito hoje sequer é tentar, né, entender, mas sim simplesmente acender uma luz em cima disso. Então olha só o que a Bíblia aqui ela vem dizer para nós, né? Começamos a leitura lá no versículo 20, que vai dizer que pelas obras da lei ninguém é salvo, mas a justiça de Deus se manifestou, a justiça de Deus ela foi saciada através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, para que então a graça de Deus, e aí vamos lembrar o que é a graça de Deus? O favor imerecido fosse então me disponibilizado. Entenda que eu quis começar com esse texto, por mais que é um texto, né, difícil interpretação, se você não tiver a profundidade necessária, principalmente nesses temas que a gente está trazendo aqui, mas porque aqui a Bíblia faz o desenho do cenário todo. E depois a gente vai se aprofundar em cada uma dessas coisas. Mas a Bíblia faz o desenho do cenário inteiro. Que desenho? Que nós vivíamos no erro, nós vivíamos no pecado, mas a justiça de Deus, que precisa punir o pecador, para que ele possa ser justo e justificador daqueles que têm fé, precisava executar, ser feita. Para isso, eu e você deveríamos morrer. Tem alguém aqui que não tinha pecado? Bom dia. Então, vou trocar a pergunta. Tem alguém que não tenha pecado? Não. Então, todos nós, de acordo com a justiça de Deus, que a alma que pecasse morrerá, todos nós deveríamos morrer. Mas aí Deus foi misericordioso para conosco. Deus olhou para nós, por mais que fôssemos culpados, e teve misericórdia. Não, essa pessoa merecia a punição, mas eu não vou puni-la. Beleza, mas a justiça ainda precisa se cumprir. Para que ele seja justo, para que ele seja justificador. Pois é, mas eu não quero punir o culpado, que somos eu e você. E agora o que eu preciso fazer? Mas alguém precisa ser punido. O sangue precisa ser derramado. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, Deus envia, aí que a Bíblia vai dizer que nesse tempo, na graça, tendo testemunho da lei, né, dos profetas, nos é enviado Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós, saciando a justiça de Deus, cumprindo a justiça de Deus. Agora houve derramamento de sangue, houve punição, porque houve propiciação, porque Jesus, que era justo, morreu no lugar do pecador, eu e você. E através disso, da fé naquilo que Jesus fez, nós passamos para o terceiro ponto, a graça. Não merecemos ser salvos. Fizemos alguma coisa para ser salvo?
Não, pelo contrário, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele nos disponibilizou a graça. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que Deus, porque Deus, né, na sua tolerância dos pecados anteriormente cometidos. Você já imaginou se Deus não fosse tolerante com o pecado? E aí que você precisa entender o que a Bíblia quer dizer com tolerante ao pecado. Tolerante ao pecado é não executar na mesma hora a justiça. Porque se Deus não fosse tolerante com o pecado, se Deus executasse na mesma hora que a gente pecou, executasse justiça e a gente morresse, não tinha ninguém aqui mais. O mundo tá vazio, não tinha ninguém morando aqui mais, verdade ou não é? Então ele é tolerante. Tolerante para que a justiça não ocorra? Não. Tolerante para nos dar tempo para se arrependermos. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 8 e versículo de número 11, e se você tiver dificuldade de acompanhar, só acompanhe no monitor aí mesmo, que não vai dar tempo de eu ficar esperando você abrir, diz assim, ó: como não se executa logo, de forma imediata, a sentença contra uma má obra, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Né? Então, como não acontece de forma imediata, aí eu sempre falo principalmente o desviado. Ele vai cometer um pecado e fica assim, ai meu Deus do céu, mas se eu cometer um pecado, né, vai vir cair um raio do céu na minha cabeça, vai vir o juízo de Deus e a pessoa está ali morrendo de medo. Então ela comete o pecado, ela olha. Mas não caiu raio, não veio anjo com a espada de fogo, não morri, estou bem, estou tranquilo na minha vida, não aconteceu nada. Aí, ó, então não tem tanto problema assim como o pastor lá na igreja disse. Você está entendendo? Aí, ó, eu estou pecando e não aconteceu nada. E aí acontece isso aqui. O coração do homem começa a estar inteiramente disposto por erro. Mas não é porque o juízo não aconteceu logo que o juízo não virá. É o que os versículos seguintes falam. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio. Ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. A Bíblia diz, olha, porque o juízo não se executa logo, tem muita gente achando que é bagunça, mas o juízo virá. É justamente o que diz que a gente leu há pouco em Romanos. Vamos em frente. Volta lá para Romanos, onde a gente estava, mas agora capítulo 1. Romanos 1:18. Por que a justiça de Deus precisa ser saciada? Por causa disso aqui, ó. Quando o ser humano comete pecado, ele acende a ira de Deus. A ira de Deus é um assunto que alguns acham que faz parte só do Antigo Testamento. Né? E a gente quase não ouve falar mais da ira de Deus. Meu irmão, a ira de Deus continua se acendendo da mesma forma que se acendia no Antigo Testamento. Nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. E o que faz a ira de Deus se acender? A Bíblia vai dizer, Romanos, tá? Novo Testamento, 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então a Bíblia vai dizer que toda injustiça do homem provoca, acende a ira de Deus. Todo pecado que o homem comete acende a ira de Deus. E então, para que se cumpra a justiça de Deus, precisa haver o derramamento de sangue. Amém? Precisa que o culpado seja então punido. Mas, como já falamos, então qual que é a solução para que a justiça de Deus se cumpra? Deus tem enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Repito o que eu falava lá desde o começo. Eu sei que o assunto é denso, eu sei que é profundo, mas tenta me acompanhar aí. Amém? Tentem comigo. Efésios 2:1. Aí vai falar de Jesus e diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o que, gente? Filhos da ira, como também os demais. Vamos parar. Do versículo 1 ao 3, a Bíblia vai apontar para nós a respeito da forma que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. Vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, que operávamos em nós, que nós por natureza fazíamos aquilo que a nossa carne queria e por natureza éramos então filhos da ira. Era dessa forma que eu e você vivíamos e é dessa forma que muita gente ainda hoje continua vivendo. Amém? Fazendo o que a sua carne manda, fazendo o que seus pensamentos mandam, vivendo segundo o curso, se deixa levar por aquilo que essa vida apresenta. Mas aí chega no versículo 4, a Bíblia começa a dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez vem a Bíblia desenhando esse cenário que eu estou querendo, tentando pintar para você até agora. Nós estávamos no erro, no pecado, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, nós não fizemos nada. Nós não merecíamos, pelo contrário, merecíamos o castigo. Merecíamos a ira de Deus, merecíamos ir para o inferno. Amém? A perdição eterna. Mas Deus, pela sua misericórdia, e aí a Bíblia vai dizer, ele nos perdoou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e transgressões. Merecíamos o castigo, mas ele foi misericordioso para não nos castigar. Mas por causa disso, Jesus teve que morrer na cruz. E então foi nos disponibilizado com isso a graça. Para quê? Para que nos alcance e também em tempos vindouros possa manifestar a bondade de Deus. Amém? Como nosso Deus é bom, porque não merecíamos a punição, mas ele não nos puniu. Não merecíamos a salvação, mas ele nos deu a salvação. Mas para isso a justiça precisa ser cumprida. Jesus morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Está vendo que todos esses textos apontam justamente para esses três conceitos? Meu irmão, e que se isso não ficar muito claro dentro de nós, não tem como a gente entender com mais profundidade aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque é muito comum você perguntar para um cristão, e aí ele vai dizer assim, não, Jesus morreu pelos nossos pecados. Não é isso que todo cristão fala? Mas a grande maioria dos cristãos não consegue entender a complexidade disso. Não consegue entender de fato e de verdade o que é isso. Até porque geralmente a pessoa diz assim, não, Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí você pergunta, que nossos é esse? Não, pelos pecados da humanidade. E como eu sempre brinco com a humanidade, parece que é todo mundo menos nós. Mas não, Jesus morreu por causa do meu pecado. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, que ele foi moído pelas minhas iniquidades. Ele foi transpassado pelos meus pecados. Amém, igreja? Tudo que ele sofreu foi em meu lugar. A gente às vezes vê um filme lá da crucificação de Cristo, ou lê até mesmo na Bíblia, e às vezes fica horrorizado com aquelas pessoas que o crucificaram. Meu irmão, aquele que estava batendo lá o cravo na mão, colocando a coroa de espinho, cuspindo, empurrando, chicoteando Jesus, era eu e você. Amém? Éramos nós. Fomos nós que... Não se engane. Não leia isso na Bíblia e diz que pessoal malvadão lá, olha o que fizeram com Jesus. Não, quem fez aquilo com Jesus foi eu e você. Quem fez aquilo com Jesus foram os meus e os seus pecados. Amém? Para que, repito mais uma vez, a justiça de Deus pudesse ser saciada. Aí a Bíblia vai dizer, segunda epístola aos Coríntios,
capítulo de número 5, versículo de número 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado. Quem é esse? Essa descrição só cabe a uma pessoa. Amém? A Jesus. Aquele que não conheceu pecado. Olha o que a Bíblia fala. Deus o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós. Quando Deus pega o pecado de toda a humanidade e coloca sobre Jesus, e naquele momento Jesus está carregando o pecado de todos nós. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não gosto assim muito de me enganar. Eu sei que eu sou muito mais pecador que eu gosto de admitir. E apesar assim da minha vida, do curto espaço da minha vida, ainda que eu sou bem novinho, amém? Não, mas não acreditei em vocês, não. De manhã funcionou melhor, assim, foi mais com empolgação. Mas tá bom, vou dar uma colher de chá, né? Mas voltando aqui, brincadeira à parte, voltando à seriedade, né? Meu curto espaço de tempo aí de vida, meu irmão, tem muita encrenca, tem muito pecado. Não só aqueles assim antes de converter, mas vamos ser sinceros, volta e meia você dá uma resvalada, ou não? Se não fosse assim, a gente não precisava estar a todo momento se arrependendo e confessando os nossos pecados e recebendo perdão a Deus, né? Não tente me olhar com a cara assim e dizer, meu Deus, o que o pastor anda aprontando? Não é isso que eu estou falando, mas todo momento a gente erra, amém? Né? E a Bíblia deixa muito claro isso. Então, meu irmão, se fosse falar só dos meus pecados, desses 38 anos de vida que eu tenho, todos os pecados que eu já cometi nesses anos, gente, é pecado. É muito pecado. Agora, se a gente pegar aqui, juntar os meus com o do auditório, esse que é o nosso culto menor aqui, né? Mas juntar o pecado de todo mundo que está aqui, gente do céu, vai ser uns negócios cabeludos demais. Sim ou não? Gente, é muito pecado. Agora imagine não só os nossos pecados aqui, agora você tenta imaginar o pecado de toda a humanidade. Amém? Como eu disse, é muito pecado. Só que aí você precisa somar essa conta, o pecado de todos aqueles que vieram antes de nós. Amém? E ainda temos que somar a conta todos os pecados daqueles que vieram depois de nós. E a gente precisa entender que Deus pega tudo isso. Amém? Todo esse aglomerado de pecados e coloca tudo isso sobre Jesus, naquele momento que Jesus está sendo crucificado. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Todos os pecados foram colocados sobre Jesus. Naquele momento, aonde o pecado de toda a humanidade havia sido colocado sobre Jesus, pela primeira vez em toda a existência, e quando eu falo existência, eu não estou falando da existência humana, eu estou falando da eternidade, e eu sei que o conceito de eternidade é bem complicado para a gente tentar entender, mas quando eu falo de eternidade, eu estou falando da eternidade passada e da eternidade ainda vindoura, e durante toda a eternidade, o único momento em que Jesus e o Pai não têm comunhão é naquele momento. Quando Deus está realizando em Jesus isso que a Bíblia diz, fazendo ele pecado, colocando todos os pecados sobre Jesus, sobre Cristo, é nessa hora que Jesus vai dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Porque no único momento, na única hora em que o Pai e o Filho já não têm comunhão, porque nós precisamos entender que a santidade de Deus não permite a comunhão com o pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então eu fico imaginando que quando Jesus está angustiado lá no Getsêmani, eu fico imaginando que talvez a angústia maior de Jesus não é nem o sofrimento físico, que esse era terrível, mas talvez a maior angústia de Jesus é ele dizer, por alguns instantes eu não vou ter comunhão com meu Pai. Por alguns instantes eu vou estar separado
de Deus, porque ele vai me fazer pecado por toda a humanidade. Meu irmão, nós precisamos entender a seriedade disso. Amém? Do que é que Jesus... Jesus morreu por nós. Sim, morreu por nós. Mas espiritualmente era algo muito, mas muito mais complexo que isso. Amém? E aí a Bíblia continua dizendo, e diz que Deus fez isso por quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que a justiça fosse saciada. Para que a justiça se cumprisse. E então nós pudéssemos, através daquilo que Jesus realizou na cruz por nós, fôssemos então justificados. Amém? Então nós alcançamos essa posição de sermos justos, ou melhor ainda, mais do que sermos justos, sermos justificados, porque agora a justiça de Deus se cumpriu, foi saciada por Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, que nós precisamos entender que todos nós, todo ser humano, ele está caminhando rumo ao inferno, ele está destituído, longe da glória de Deus, por causa dos seus pecados, dos seus erros. Entenda, quando alguém vai para o inferno, não é necessariamente que Deus jogou a pessoa, ela já estava indo para lá. Esse já era o destino. Aí, o que acontece é que o Senhor lança para nós, e aí eu usava esse exemplo de manhã, eu vou usar o mesmo, já viu, né, aquelas boias de salvamento? Tem alguém lá no mar, aí vem a embarcação para fazer o resgate, mas é complicado tirar a pessoa da água e tal, às vezes são até várias pessoas, então eles pegam e jogam, né, aquela boia com uma corda, e a pessoa vai e se agarra na boia. Opa, já não vai morrer afogada, tá boiando. Aí alguém vai lá puxar a corda para salvar a pessoa. Agora, você já imaginou, né, jogar a boia e a pessoa está lá afogando, a pessoa diz, não quero, vou continuar afogando aqui. É isso que acontece. Jesus é a única opção que nós temos para mudar o nosso destino eterno. Se nós não entendermos e nos apropriarmos daquilo que Jesus fez por nós, amém, igreja? Não há salvação para nós. Nós vamos continuar rumo ao inferno como estávamos antes, não mudou nada. Aí quando nós entendemos e nos apropriamos, aí aquilo que Jesus fez por nós, cria-se o seu efeito na nossa vida, o efeito prático, que nós somos justificados. Porque Deus teve misericórdia, porque a gente merecia ir para o inferno, mas Ele não nos tratou dessa maneira. E porque fomos justificados, então agora nós temos acesso à graça. E é justamente isso que a Bíblia vai dizer. Romanos, novamente, capítulo 5, agora, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Acabamos de ler que Deus fez Jesus pecado para que a justiça dele se cumpra em nós, para que fôssemos justificados. Romanos 5,1 vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, que é quando eu creio na obra que Jesus fez, quando eu entendo, me aproprio daquilo que Jesus fez, é que essa justificação se cumpre na minha vida, temos paz com Deus. Antes, por causa dos meus pecados, eu não podia ter paz com Ele, porque os meus pecados, acabamos de ler na Bíblia, fazia com que a ira de Deus se acendesse contra mim. Então não havia como eu ter comunhão com Ele. Mas agora, porque eu fui justificado mediante a fé, eu posso ter paz com Ele. Né? E aí a Bíblia vai dizer, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É quando somos justificados que então temos acesso à graça. E aí, pela graça, é que nós somos salvos. A graça é o pacote todo. A graça é tudo aquilo que Deus faz por nós. Agora, observe que tudo isso que Deus ele fez por nós, Deus fez de forma unilateral. Deus fez sem nenhuma participação humana, sem nenhum merecimento humano. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Efésios, né, que a salvação vem pela graça, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se viesse de obras, já não seria graça. Se viesse de obras, seria justiça. Você está entendendo? Né? Então, tudo que Deus fez foi de forma unilateral. Deus, por conta própria, decidiu ter misericórdia de nós. Deus criou uma forma para que a justiça dele fosse saciada. E dessa forma, justificados, tivéssemos acesso à graça.
não fôssemos tratados como nós merecíamos, mas a justiça dele se cumprisse e recebermos algo que não merecíamos. Entende? E o que cabe a nós? Né? A única coisa que cabe a nós, porque o plano foi tudo partiu de Deus, foi tudo Deus que providenciou, Deus que fez tudo, unilateralmente. O que cabe a mim e a você é olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus, entender isso, ainda que de uma forma superficial, como nós estamos fazendo hoje, porque isso aqui é muito mais profundo que aquilo que a gente está trazendo aqui. Mas entendermos isso, eu estou tentando, né, só criar aqui o cenário para compreendermos, entendendo isso, se apropriar. Ah, então foi isso que Jesus fez por mim? Foi essa obra tão complexa, tão grande que Jesus fez por mim? Não, então eu aceito, eu recebo essa obra. Então eu não vou mais viver no pecado, porque Jesus me apresentou um caminho muito melhor do que esse. E é quando eu faço isso, que então eu recebo a misericórdia, eu sou justificado, eu tenho acesso à graça. Amém? E aí essa graça vai se manifestar, como diz lá em Tito, salvador a todos os homens. Para a gente terminar, vamos terminar lá Tito. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Tem sim, Tito capítulo 11, capítulo 2, perdão, nem tem capítulo 11, capítulo 2, versículo 11. Para a gente fechar, diz assim a Bíblia: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Amém. Eu gosto da corrigida, porque a corrigida vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Meu irmão, entenda que a graça de Deus se manifestou e ela proporcionou salvação a todos os homens. Todos serão salvos? Não. Mas ela providenciou salvação para todo mundo. Lembra lá da boinha de salvação? Né? Tem boia para todo mundo. A boia foi lançada para todos. Mas quem será salvo? Quem aceitar essa salvação. Quem se agarrar nela. Quem se apropriar dela. E isso nós fazemos, como a Bíblia, tantos textos que a gente leu, está falando, pela fé. Se a pessoa ela não aceita a obra que Jesus fez, ela não será salva. Mas foi disponibilizada a salvação a ela. Ela que não quis. Então a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. E o que mais que a graça faz? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Entenda, a graça não é só para perdoar os pecados e aí esperar eu cometer mais pecado para perdoar de novo, esperar eu cometer mais pecado para perdoar de novo, esperar eu cometer mais pecado para perdoar de novo. Não. A graça, ela veio salvadora, mas a graça ela nos educa. Ela nos ensina a vivermos uma vida santa, renegar as paixões mundanas, renegar a impiedade e viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Foi para isso que a graça de Deus foi disponibilizada a nós, não só para nos perdoar os pecados, nos levar para o céu, isso sim, mas também para nos ensinar a viver aqui, a viver na contramão desse mundo, a abandonar as paixões desse mundo, mas viver de forma santa, de forma agradável a Deus, uma vida dedicada, ser um povo exclusivamente dele e viver uma vida dedicada às boas obras. Para isso fomos salvos. Precisamos entender isso e precisamos corresponder àquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.